Então vamos lá. Oi. Uma frase como essa que está na apostila, se estuda, então sou aprovado. Mesma coisa. Mas a gente pode colocar só a vírgula e não... Sempre. Se estudo, vírgula, sou aprovado. Ó, vem comigo. Se é pernambucano, então é brasileiro. Então vamos começar assim, ó. Verdadeiro nos dois. O indivíduo, ele é pernambucano e ao mesmo tempo ele é brasileiro. A frase está certinha, sim ou não? Correto, né? Tem alguma coisa errada ali, né? Se é pernambucano, realmente, obrigatoriamente vai ser verdade. Se é pernambucano, o cara... Eu achei um cara que é pernambucano e ao mesmo tempo ele é brasileiro. Então, bateu com a sentença, isso é verdade. Tranquilo. Sim ou não? Agora, pensa o seguinte. O fato, imagina um cara, existe esse cara... Aqui fica até bem simples de pensar aqui com esse exemplo, porque assim, ó. Existe algum cara que é brasileiro, verdadeiro, mas não é pernambucano? Tem esse cara assim ou não? Então isso também vai ser verdade. Tá certo? Ok? Existe algum cara que não é brasileiro e ao mesmo tempo não é pernambucano? Tem esse cara? Sim ou não? Tem um chinês, um japonês, sim ou não? Então também é verdade. Agora, existe algum cara que é pernambucano, mas ó, falso, não é brasileiro? Existe essa pessoa? Não. Então aqui vai ser falso, tá? Esse é o caso de falso. Isso vai acontecer porque a gente diz que sempre quando eu tenho um condicional, essa primeira proposição, que é o P, ela é considerada, ela é chamada de condição suficiente, ok? O que é condição suficiente? É suficiente ser pernambucano para ser brasileiro. É ou não é? Suficiente, basta ser pernambucano para ser brasileiro. É ou não é? Todo pernambucano não é brasileiro? Sim ou não? A segunda proposição, que é a que, nós chamamos essa que de condição necessária. Ou seja, lê daqui para cá falando que esse cara é necessário, assim, ó. Ser brasileiro é necessário para ser pernambucano. Sim ou não? É ou não é necessário ser brasileiro para o cara ser pernambucano? Faz sentido isso? Sim ou não? Sempre a primeira proposição é chamada de condição suficiente e a segunda é chamada de condição necessária. A CESP adora fazer essas brincadeiras falando assim, ó. Essa primeira proposição, ao invés de falar que ela é suficiente, fala que ela é necessária. Então ele colocaria esse texto assim, ó. Ser pernambucano é necessário para ser brasileiro. Claro que nesse exemplo, só no texto tu já faz sentido, né? Mas numa frase mais complexa, só de ver o texto tu não vai ver que isso faz sentido. Então você vai ter que realmente decorar que a primeira proposição se chama suficiente e que a segunda proposição se chama necessária. Então isso é a condição necessária, isso é a condição suficiente, ó. S e a outra é o N, ó, S barra N, como a gente representa sem número, tá? Suficiente e a de cá é a necessária. E claro, nós vamos decorar a única exceção, ó. Essa é a linha que eu vou decorar aqui. Então tudo que eu tenho que decorar é exatamente aquela linha para ter a tabela do se então, ok? E o que está escrito aqui nessa linha? Eu sei que o condicional, se então, só é falso nesse caso aqui, sim ou não? Agora, o que tem que acontecer para o condicional ser falso? Será que eu posso escrever assim, ó? Ele só é falso quando uma for verdadeira e a outra for falsa? Posso escrever isso? Não. Por quê? Nessa linha aqui, ó, uma é verdadeira, outra é falsa e ele não é falso, é ou não é? Então aqui a ordem me interessa, é ou não é? Então, para ser falso, é necessário o quê? Só é falso se o quê? Se a primeira proposição for o quê? Verdadeira, que mais? Vamos de novo. O se então só é falso se o quê? A primeira, vamos todo mundo? A primeira? Verdadeira. E, ó, e, vem o natural, ó. E, o que tem que acontecer? A segunda ser falso. Lá na frente, na aula de
quarta-feira, vocês vão ver o quanto é importante esse ele, o quanto é importante aquele ele, qual é a função daquele ele. Tudo bem? Então, olha o que, que eu tenho aqui. Então, vou botar aqui, ó. Condicional. O cara mais importante. Esse aqui, se você não souber, ele nem vai para a prova. Cai sempre. Se for cair lógica, cai o condicional. É batata. Ok? Condicional. Então, olha só. Condicional, o que eu tenho? Representatividade. Se alguma coisa, vírgula, então, a outra coisa. Ok? Lembrando que o então pode vir resumido, né? Então pode vir assim, ó, se alguma coisa, vírgula, outra coisa. Também pode aparecer dessa maneira. Símbolo do condicional. Uma seta nesse sentido. Representatividade, símbolo. Agora, ó, preenche a primeira proposição é chamada de condição suficiente. Já a segunda proposição é chamada de condição necessária. Fechou? Tudo bem? E o mais importante, a frase do meu amigo, que fala o seguinte, ó: o condicional só é falso se o quê? Se a primeira proposição for verdadeira, vou botar aqui, ó, e também o que é necessário? A segunda proposição ser falsa, ok? Então, o condicional, ele para ser falso, é necessário que a primeira proposição seja verdadeira e a segunda proposição seja falsa. Bem? Copiem esse negocinho no resuminho de vocês lá então. Vamos apagar? O último exemplo, então? Vamos lá. Então, o último exemplo, tá? Que vai ser assim, ó. Vamos botar aqui. Bebo todas se somente se o Brasil for campeão. Campeão, beleza? Então o Márcio falou isso aí, né, Márcio? Bebe todas se e somente se o Brasil for campeão, tá? Sobrou pra mim. Eu vi as gurias falando que boteca era contigo ali. Eu vi ali uma lenda aí. Estão te complicando, Márcio. Ó. Hã? Brincadeira, ainda bem que ela não vê essas aulas, senão tava frito. Ó, se somente se, tá? Esse cara que nós estamos conhecendo aqui é conhecido como bicondicional. Bicondicional. Esse anterior era o condicional. Olha como é o condicional, uma setinha para cá. Olha como é lógico o símbolo do bicondicional. O símbolo bicondicional é uma seta para lá, que é o condicional, e uma para cá, bicondicional. Isso é um condicional. E as duas setas é um bicondicional. O que é um bicondicional? É o cara de cá condiciona o de lá e o de lá condiciona o de cá. Essa é a ideia do bicondicional. 99% dos casos ele escreve assim, ó, se, somente se. Mas também pode aparecer assim, ó, se, só se. É a mesma coisa, a mesma ideia, dá até o mesmo sentido no português, tá? Então imagina que o Márcio falou essa frase: vou beber todas se e somente se o Brasil for campeão. Beleza, vamos analisar as hipóteses, tá? P, primeira proposição, Q, a segunda, o P e o Q, olha o que conecta, ó, uma seta para lá, uma seta para cá. Bicondicional, 1, 2, 3, 4. Lá vou eu, ó. As combinações possíveis: VV, VF, FV e FF. Isso. Fechou? Então vamos lá. Aí vem comigo aqui, eu vou pensar, tá? Olha, a frase do Márcio foi essa: mesmo todas seis somente se o Brasil for campeão. Esse aqui é o meu P e esse é o meu Q, né? Encontramos o Márcio bebinho, né? Como é que a gente chama lá? Como é que o cara tá
Manguaça, não tem nenhuma gíria assim nordestina quando o cara... Hã? Picado. Então encontramos o Márcio aí picado aí, né? Ah, bicado. Bicado, de bicar, dá um biquinho, entendi. Então tá. Bicado, picado eu não... Bicado e picado, fudido então, né, Márcio? Literalmente brincando. Contra o Márcio, bicado então, né? Viu que uma letra faz diferença na coisa? Bicado e o Brasil foi campeão. Bom, o Márcio disse que realmente se o Brasil fosse campeão ele ia beber todas, olha lá, bebeu todas. O guri honrou a palavra, isso que é um homem com palavra, é ou não é? Então o que ele disse foi verdade, não foi nenhuma surpresa para ninguém. Todo mundo esperava que se o Brasil fosse campeão, o Márcio ia encontrar o Márcio bêbado e encontrar o Márcio bêbado. Beleza. Agora imagina o seguinte, você encontrou o Márcio, vou pular essa daqui, vamos para cá, tá? Não, vamos primeiro para a última, é mais fácil aqui, que vai fazer mais sentido. O Brasil não foi campeão e o Márcio não bebeu todas. Não saiu para comemorar, não tomou porre, o Brasil não foi campeão, ficou triste e tal. Está de acordo ainda com a frase dele, não é? Ele disse que, olha, eu vou beber todas se e somente se o Brasil foi campeão. O Brasil não foi campeão, ele não bebeu todas, tá? Bebeu só algumas. Então, nesse caso, também é verdadeiro, sim ou não? Agora, olhem só, presta atenção. O se somente se não é à toa que o símbolo dele é essa setinha aqui. Ele tem uma seta que vai e uma seta que volta. Essa frase do ser somente ser, ela pode ser lida de esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Por isso que são dois Cs, ó, porque não muda o sentido. Eu posso dizer assim, ó, Brasil, se o Brasil for campeão, Brasil é campeão, se e somente se o Márcio beber todas. Mesmo que não tenha sentido no português, mas é isso que está escrito ali. Ali, esse cara de cá condiciona o de lá condiciona o de cá. Então eu vou e volto. Então aqui tem duas afirmações numa só. O Márcio está afirmando que ele vai beber todas se e somente se o Brasil for campeão. E ele também está afirmando que o Brasil vai ser campeão se e somente se ele beber todas. Estão entendendo? Então ele vai lá e enche a cara, o Brasil é campeão. Essa é a lógica que ele está falando ali. Então o que acontece? Quando o Márcio bebe todas e o Brasil não é campeão, porra, ele disse que ele ia beber todas se e somente se o Brasil fosse campeão. Ele bebeu todas e o Brasil não foi campeão. Ele está contrariando, sim ou não? Então nesse caso, isso aqui é o quê? Falso. Tá claro ou não? E agora de lá para cá, ó. O Márcio não bebeu todas e o Brasil foi campeão. Aqui estava escrito que se o Brasil fosse campeão, o Brasil só seria campeão se e somente se o Márcio bebesse todas. O Márcio não bebeu todas e o Brasil foi campeão. Isso também está contrariando essa afirmação. Desculpa. Obrigado. Ai, agora vai. Falso também. Agora, notem que aqui eu não consigo decorar uma exceção, porque tem duas frases diferentes ali, né? Não tem só um, porque em todos só tinha um V, só tinha um F. Esse aqui tem dois. Então a gente tenta decorar os casos que é verdadeiro, que é mais fácil, ó. Essa linha e essa linha aqui. Dá para sintetizar isso numa única frase, né? Dizer o quê? Que o meu ser somente ser, ele só é verdadeiro se o quê? O que tem que acontecer? Ambas proposições forem iguais, tiverem o mesmo valor lógico, né? Se ambas proposições forem iguais. Ou seja, o que é iguais, professor? Ou as duas verdadeiras ou então as duas falsas. Tá claro isso ou não? Ok? Então essa vai ser a frase do meu bicondicional. Agora, presta atenção numa coisa, olha só. Um bicondicional, quando eu tenho assim, ó, um se P, se e somente se no Q, isso aqui, o que está escrito aqui, assim, ó, é uma seta que sai do P pro Q. É uma seta que sai do P pro Q. E uma seta que sai do Q pro P. E uma seta que sai do Q pro P. É isso que está aqui. Nós vamos ver lá na terceira aula de lógica que a gente vai dar, que existe essa regra dessa equivalência, que dizer isso aqui é a mesma coisa que dizer isso aqui. De sentido lógico é isso. Eu tenho uma seta que vai daqui para cá e uma seta que vai daqui para cá. Só enxergando nisso, você consegue ver que a primeira proposição, ela pode ocupar tanto a posição de condição suficiente, como também pode ocupar a posição de condição necessária. A segunda proposição, ela ocupa a posição de necessária e a posição de suficiente. Por esse motivo, no se somente se, a primeira proposição e a segunda, ambas, são consideradas proposições suficientes e também necessárias. Então eu teria que dizer o seguinte assim, ó, beber todas
todas é suficiente e necessário para o Brasil ser campeão. O Brasil ser campeão é suficiente e necessário beber todas. Estão entendendo? Tudo bem? Então, essa vai ser uma diferença que nós vamos ter aqui, ó, no bicondicional. Então, ficaria uma coisa assim, ó. Bicondicional. A estrutura, representação, vem primeira proposição, se, somente se, segunda proposição. Símbolo. Uma seta que vai, uma seta que volta. Esse é o símbolo. Lembrando que tanto a proposição P e Q são condições suficiente e também necessária. E o mais importante, a frase do ser somente ser, que é só é verdadeiro se ambas proposições forem iguais, ou seja, tiverem o mesmo valor lógico. Como isso costuma cair, professora? Bom, vocês têm que saber essa tabela verdade. Ponto. Sem saber a tabela verdade, vocês não vão responder questões nenhuma. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar uma questão de concurso, mas não no objetivo que vocês vão resolver, porque vocês estão aprendendo isso aqui pela primeira vez. Eu só quero que vocês entendam a aplicabilidade disso, em alguma prova, numa questão de prova, para que vocês vejam o quanto é necessário saber a tabuada. Tipo, olha, se não souber a tabuada, tu nunca vai resolver a questão, para decorar aquela parte lá, tá? Só vou mostrar a importância para vocês. Então, eu vou criar uma questão aqui, similar a como cai em concurso, tá? Então, deixa eu botar aqui, então. Pronto. Então, aí tem um exemplinho, tá? Mais ou menos essa é a ideia, como isso cai em concurso, ok? Então, eu inventei esse exemplo aí só para a gente pegar a lógica da coisa, tá? Ele vai vir com uma sequência de que nós chamamos de premissas. Às vezes ele vai apresentar. Embaixo você tem umas premissas. Às vezes ele apresenta ela dando nome ao boi. Às vezes ele não dá nome ao boi. Fala, olha, considere as afirmações abaixo. Considere as sentenças abaixo. Tá? Primeiro, o que é premissas? Premissas são as hipóteses que está sendo colocada pela questão, pelo exercício, onde são todas verdadeiras. Então, toda vez que ele colocar essa sequência desse argumento, né? Eu tenho uma sequência de um argumento, eu quero saber o que eu posso concluir disso. Então, às vezes, ele coloca assim, ó, ora, logo conclui-se. Então, aqui ele vai algum sinônimo de conclusão, entre logo, né? Portanto, então, alguma coisa assim. Então, aqui embaixo, eu quero saber o que eu posso concluir necessário, o que necessariamente eu posso concluir com base nessas hipóteses aqui, tá? Qual que é a grande ideia da coisa? Eu tenho, por exemplo, ali que uma frase toda ela é verdadeira, ponto. Mas eu não sei qual é o valor lógico de cada uma das proposições que a compõem. O que eu tenho é que o todo é verdadeiro. É como se eu tivesse lá na minha tabela verdade, se eu pegar, por exemplo, aqui o centão, tá? Eu lembrar a tabela verdade do centão aqui, ó, 1, 2, 3, 4, VV, VF, FV, FF. Aí eu sei que o centão, ó, só é falso se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então, só nessa linha que ele é falso. Nas demais linhas, ele é o quê? Verdadeiro. Então, como ele é premissa, tá aqui, o centão tá aqui, eu sei que essa premissa tem que ser verdadeira, então, ou eu tô nessa linha, ou eu tô nessa linha, ou eu tô nessa linha. O que eu não vou estar é nessa linha de falso, porque como é uma premissa, é verdadeiro, certo? Mas olha o que pode acontecer, então. O problema é tentar descobrir se essa proposição trabalho, essa proposição não estudo, se elas são verdadeiras ou se elas são falsas. Por quê? Pode ser que as duas sejam verdadeiras, ou pode ser que a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, ou pode ser que a primeira é falsa, a segunda é falsa. Então tem três possibilidades diferentes. Como é que eu vou saber qual que está acontecendo ali por trás daquele resultado? O que eu tenho, o resultado da conta é tipo, olha, dá 10. Mas eu não sei se a primeira proposição é 3 e a segunda é 7. Eu não sei se a primeira é 6 e a segunda é 4. Eu não sei o que está acontecendo ali. Estão entendendo isso? Eu tenho que tentar descobrir quem são aqueles caras que estão dando 10. Essa é a lógica. Ok? Então, primeira coisa, tá? Toda vez que vir uma sequência de argumentos, por onde você deve começar para responder? Tem gente que fala, começa sempre de baixo para cima. Não, tem nada a ver. Toda vez que você tem duas proposições aqui, por exemplo, no caso do centão, você sabe que isso é verdadeiro. Se o centão só é falso em uma linha e dá um total de 4 linhas, em quantas linhas ele é verdadeiro? 3. Tu não tem como começar por um centão.
É difícil, vai ter que chutar. Não é o nosso caso chutar. Olha, aí vem aqui de novo outro centão. Olha o ou. Vamos pensar no ou. O que eu sei do ou? Olha aqui, ó. Ou só é falso em uma linha. Em quantas linhas ele é verdadeiro? 3. Também não vai dar. Sim ou não? Se ele tivesse enfiado um E aqui, o que se ele tivesse enfiado o E? O que eu sei do E? Só é verdadeiro em uma linha. Quando ambas forem? Se aqui fosse E, tu ia começar por aqui, ó. Porque tu sabia que obrigatoriamente esse cara é verdadeiro e esse cara aqui também seria verdadeiro. Mas ele não deu essa barbada ali. Normalmente, 99% das questões, ela dá uma proposição sozinha. Uma proposição sozinha. Vê se tem conectivo aqui. Não, aqui não é proposição composta, é só uma. Ó. O Brasil não foi campeão. É só uma coisa. Não tem E, não tem O, não tem C, então não tem C, somente C. E quando eu tenho uma proposição, quantas possibilidades diferentes a gente tem com uma proposição? Quantas possibilidades diferentes? 2. Ou ela é verdadeira ou ela é... E a questão já me disse, ela necessariamente é o quê? Verdadeira, porque eu estou falando de premissas. Tudo isso está acontecendo, eu quero saber o que acontece daqui embaixo. Então é assim que você começa. Então você vai lá, pega o cara, Brasil não foi campeão. E põe esse cara. Bom, esse cara é verdadeiro, ok? E agora, identifique as proposições e os conectores, tá? Vamos identificar as proposições e conectores, ó. Aqui eu tenho um conector centão, ali tá as proposições ali, né? Aqui eu tenho conector ou e aqui eu tenho outro centão. Beleza. Então, sempre no meio desses conectores é onde estão a divisão das duas proposições. Lembrando que não era obrigado a ter o então, podia ter só uma vírgula ali, tá claro? Agora olha só, olha como é fácil, tu procura onde fala Brasil foi campeão, onde fala? Encontrei aqui, ó, sim ou não? Aí é a grande questão, você vai ver se essas sentenças são exatamente a mesma sentença ou se uma é a negação da outra. Como que eu sei, professor, a negação da outra? Lembra como é que a gente nega uma proposição? Coloca e tira o não, é ou não é? Então vê se elas são iguais ou uma é a negação do outro. Olha só, aqui fala que o Brasil, aqui tem o não. Vê se aqui tem o não? Não tem. Então uma é a negação da... Porque negar não é colocar e tirar o não? Beleza, agora olha só. Se esse cara é verdadeiro e esse cara é a negação dele, é porque o valor lógico desse cara tem que ser o quê? Perfeito. Então o valor lógico aqui é falso. Tá claro até agora? Sim ou não? Agora você vai voltar para o C então. O que você precisa saber? A tabela verdade do C então, porque agora eu já caí numa conta. Eu tenho que lembrar da minha frase do C então, que diz o seguinte, ó. O C então só vai ser falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for... O que eu descobri? O que eu descobri aqui? Que a segunda é... O que vai acontecer? A primeira eu não sei, pode ser verdadeira ou falsa, ela não é, mas eu vou pensar, vamos testar. O que acontece se a primeira for verdadeira? Olha o que eu vou ter? A primeira verdadeira e ao mesmo tempo eu tenho a segunda? Ou seja, qual que vai ser o valor lógico do centão? Mas o centão, ele pode ser falso? Porque nós estamos em uma premissa que obriga a ser o quê? Verdadeiro. Então, esse cara pode ser verdadeiro? Não. Obrigatoriamente você descobriu o valor lógico dele. Esse amigo é falso. Esse amigo é falso. Porque se for verdadeiro, ele estraga a minha brincadeira. Fechou? Matei mais um valor lógico. Vou procurar só substituindo. Receita de bolo. Ó, assistir jogo da Copa. Assistir jogo da Copa. É exatamente igual ou um é negação do outro? Igual. Então, se o valor lógico desse cara é falso, qual é o valor lógico desse aqui? Falso, sim ou não? Tem que saber a tabela do ou. Tabuada do ou. O ou, só minha frase, ó. Não estou precisando ir lá para a tabuada. Aqui, ó. Ou, que eu sei do ou. Só vai ser falso se acontecer o quê? As duas forem falsas. O que eu descobri? Que a última... O que acontece se esse meu amiguinho for falso? Eu vou ter as duas falsas e tudo isso vai ser o quê? Tudo pode ser falso? Não, porque é uma... Então, aqui não pode ser falso. Me desculpa, amigo, mas você tem que ser o verdadeiro para que dê uma tabela verdade verdadeira ali. Fechou? Procura o estudo, ó. Ah, achei. É igual ou é a negação? Negação. Então, se aqui é estudo, aqui é o quê? Se aqui é verdadeiro, aqui é o quê? Falso. Fechou ou não? Caí de novo no C, então. Onde
Eu sei que a segunda é falsa. Olha isso aí, então aqui, ó. Segunda é falsa. O que acontece se a primeira for verdadeira? Tudo vai ser o quê? Que não pode acontecer. Professor, então necessariamente a primeira tem que ser o quê? Falso. Matei a questão. Matei. Agora é só ver qual a alternativa que está correta. No momento que eu descobri todo o valor lógico, olha só. Vem aqui. Só uma proposição. Trabalho. Vai lá para a questão e vê qual o valor lógico de trabalho. Então, essa não é a minha alternativa correta. Tudo bem? Está errado, porque deu falso. Se tivesse dado verdadeiro no trabalho, estaria certo. Ó, aqui eu tenho uma proposição composta. Composta pelo ou. Então vamos lá. Qual é o valor lógico de não estudo? Aí eu olho lá, não estudo é o quê? Falso. Qual o valor lógico de trabalho? Falso. O que acontece quando eu estou no ou e os dois caras são falsos? Eu vou olhar aqui, ó. Ah, se eu estou no ou, ele só é falso quando os dois forem falso. Então toda essa frase aqui, qual é o valor lógico dela? Então não é a alternativa certa. Próxima sentença, olha o que eu tenho conectando, ó. Um se e um então, beleza? Quem é o primeiro cara? Não trabalho. Professor, não tem o não trabalho ali. Ah, mas cabeção, o não trabalho é a negação do quê? Trabalho. E qual é o valor lógico de trabalho? Então qual será o valor lógico de não trabalho? Verdadeiro. Fechou? Opa, então essa é a correta. Calma, analisa toda a sentença. Assista o jogo da Copa. Procura. Assista o jogo da Copa. É o quê? Falso. O que conecta esses caras? Um se? Então. Tenho que lembrar a tabuada do se então. O se então só é falso se o quê? A primeira for verdadeira e a segunda for? Então nesse caso o se então é o quê? Também não é minha alternativa certa. Obviamente proposital eu botei lá no final. Aham, então agora olha só. Se então. Aqui está o se então. Qual é a primeira proposição? Qual é a primeira proposição? Não estudo. Qual é o valor lógico para não estudo? Qual é o valor lógico para não estudo? Falso. Precisa analisar a segunda proposição? Olha a pergunta. Precisa analisar a segunda proposição? Para saber que essa é a minha alternativa certa? Por que não? Tá certa a resposta. Porque o se então só é falso se o quê? Se a primeira for verdadeira e a segunda for? Se a primeira já deu falsa, foda-se a segunda. Se ela for verdadeira, se ela for falsa, o se então vai ser verdadeiro igual. Faz sentido ou não? Se quiser pode analisar lá, mas não vai fazer diferença aqui, ó. Não assiste jogo da Copa. Assiste jogo da Copa é falso, aqui vai ser verdadeiro. Como eu sei que o se então só é falso, o primeiro é verdadeiro, o segundo é falso, só o fato do primeiro não ser verdadeiro já é a minha alternativa certa. A sentença toda é verdadeira, já que ele só é falso em uma linha, nessa é uma outra linha, ele é verdadeiro, aquela alternativa que eu vou marcar. Senão vão aprender a somar e já fazer uma expressão, é como se eu tivesse ensinado vocês com um pauzinho a somar, subtrair, trouxe a barrinha de chocolate, agora divide o chocolate com o amiguinho, aí divide, um sempre come tudo e não divide, mais ou menos isso. Aí eu já passasse assim, ó, agora vamos fazer exercício, já botasse uma expressão algébrica aqui para todo mundo resolver. É mais ou menos isso que a gente fez. O que eu quero mostrar para vocês não é, aprenda a resolver isso aqui, não. O que eu quero que vocês entendam é, sem essa porcaria aqui, vocês nunca vão resolver isso aqui. A tabuada tem que estar impregnada para resolver isso aqui. Você vai usar a tabuada para poder resolver, senão tu não vai conseguir. Tudo bem? Então isso é o que é mais importante, é o quê? Ter essa tabuada na ponta da língua na próxima aula de lógica, que não vai ficar para amanhã no Jogo do Brasil, vamos fazer outras coisas, vai ficar na quarta-feira. Então para quarta-feira eu vou pegar vocês e vou tomar a tabuada na entrada, tá? Tabuada na entrada. Sim, então, se o professor só é falso, se o primeiro é verdadeiro, o segundo falso. Beleza, pode entrar assistir a aula. Errou, vai ficar do lado de fora, vai levar bilhetinho na cadernetinha. Tudo bem, crianças? Ok? Então, ó, foi lindo então, pessoal da D. Foi lindo, beijo, manda e-mail. Tchau, até amanhã.